Olá, turminha, tudo bem? Nós vamos começar agora a semana de nivelamento e nós vamos tratar o tema números inteiros. Vamos lá? O número inteiro é representado pela letra Z. Até o sexto ano, vocês conheciam o zero e os números positivos. Agora, esse ano aqui, surgiram os números negativos, que são os conjuntos dos números inteiros. É o zero, os positivos e os negativos. E por que a letrinha Z, pessoal? A letra Z, ele é a primeira letra do sobrenome do matemático alemão Ernest Zermelo, que se dedicou demais aos números inteiros. Por isso, a homenagem da letrinha Z. E aonde nós podemos utilizar os números negativos? Os números negativos, eles podem ser utilizados em temperaturas, em gráficos e em saldos bancários também. Você pode ter saldo positivo, saldo negativo, em contas no banco, no nosso supermercado, nas compras, na compra na cantina. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O nosso objetivo é compreender os números inteiros como uma ampliação dos números naturais. Lembrando, os números naturais eram 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, eram os números positivos. Os números inteiros tem os números positivos e os números negativos. Você já parou para observar que muitas vezes os números naturais não são suficientes para representar alguns valores que estão presentes no nosso cotidiano? O termômetro, por exemplo, é utilizado para verificar a temperatura do corpo, de alimentos e até mesmo de ambientes. Como nós podemos medir a temperatura de um lugar muito gelado, como lá no Polo Sul? Temos também o conceito de altitude, onde entendemos o nível do mar como ponto zero. Tudo que está acima deste nível possui um valor positivo. Você já parou para pensar como medimos o que está abaixo do mar? Ótimo! Um desafio. O freezer de uma geladeira é o compartimento utilizado para gelar alimentos e bebidas em um ritmo mais acelerado. Muitas vezes, as pessoas utilizam esse compartimento para congelar alimentos, aumentando assim a durabilidade deles. Em uma geladeira, o freezer diminuiu a temperatura do alimento em 2 graus por hora. Se um alimento que se encontrava a 10 graus Celsius foi guardado nesse freezer, determine qual é a temperatura do alimento após 4 horas de permanência nesse freezer. Qual é a temperatura do alimento após 5 horas de permanência nesse freezer? E qual será a temperatura do alimento após 6 horas de permanência nesse freezer? Olha lá, gente, para encontrar a temperatura desejada, basta diminuir 2 graus da temperatura inicial do alimento a cada hora, até chegar o tempo desejado. A temperatura inicial era de 10 graus Celsius. Se ele ficou 4 horas, 10 graus era o meu tempo zero, mais 2, menos 2, 8 graus, 1 hora, 6 graus, 2 horas, 4 graus, 3 horas, 2 graus, 4 horas. Então, após 4 horas de freezer, o nosso alimento vai chegar a 2 graus Celsius. Se a temperatura fosse 10 graus e o tempo de permanência no freezer fosse de 5 horas, 10 graus foi a hora que eu coloquei o alimento.
8 graus após 1 hora, 6 graus após 2 horas, 4 graus após 3 horas, 2 graus após 4 horas e 0 graus após 5 horas. E agora que acabou os graus positivos, a temperatura inicial foi de 10 graus e o tempo de permanência de 6 horas. 10 graus na hora que eu coloquei no tempo zero, 8 graus após 1 hora, 6 graus após 2, 4 graus após 3, 2 graus após 4, 0 graus após 5. E agora, para qual valor vai após 6 horas? Diminuindo mais 2 graus, iremos para menos 2 graus Celsius. Temos os números naturais, que são representados pelo conjunto N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sendo 0 o primeiro número seguido de infinitos números maiores que ele. Se não existisse o número inteiro, não iríamos conseguir diferenciar a temperatura do alimento assim que ele é colocado na geladeira até o momento em que ele é retirado horas depois. Já os números inteiros são representados pelo conjunto Z, como visto no início desse vídeo, ou seja, o conjunto dos números naturais acrescido dos números menores que zero, indo até o infinito negativo. Uma das hipóteses do surgimento dos números inteiros é que durante o período de expansão comercial, quando a circulação de dinheiro aumentou, os comerciantes foram obrigados a expressarem situações financeiras envolvendo lucros e prejuízos, ou ganhos e perdas. Com o passar do tempo, outras situações passaram a envolver o uso desse conjunto numérico. Nessa aula, você compreendeu a importância da utilização dos números inteiros na representação de valores presente em situações do cotidiano. Quais estratégias aprendidas hoje você poderia usar para solucionar o problema abaixo? O deserto do Saara é o maior deserto do mundo, localizado na região do norte da África. Ele é formado por dunas originadas pelas perigosas tempestades de areia que ocorrem no local. As chuvas são extremamente raras e as temperaturas podem chegar a 50 graus Celsius durante o dia e menos graus Celsius à noite. Sabendo que em determinado dia a temperatura era 40 graus ao meio-dia e que ao longo do dia a temperatura caiu 45 graus, qual foi a temperatura ao final desse dia? E letra B. Em outro dia, a temperatura no início do dia era de 25 graus. Ao longo desse dia, a temperatura caiu 34 graus. Qual foi a temperatura no final desse dia? Será que vocês conseguem responder esse desafio? Vamos lá?